Você já passou por um hospital à noite? Aquele silêncio inquietante, os corredores quase vazios, os sons distantes de bips eletrônicos e passos apressados. Agora, imagine estar sozinho e perceber que algo ou alguém está ali, invisível para a maioria, mas presente para alguns sortudos ou azarados o suficiente para notar. No Hospital Municipal de Fortaleza, entre os anos de 2005 e 2010, profissionais da saúde começaram a relatar um fenômeno que desafiava toda explicação lógica. Uma presença que não constava em nenhum registro, uma criança vestida com um pijama branco, que aparecia e desaparecia nos corredores do pronto-socorro durante as madrugadas chuvosas. Ela corria, brincava e, às vezes, simplesmente sumia no ar, deixando um rastro de mistério e medo. O mais assustador, nenhuma criança estava internada naquelas noites. Hoje, você vai conhecer essa história assustadora que mistura o real e o inexplicável e ouvir relatos de quem conviveu com essa presença fantasmagórica. Prepare-se para entrar no corredor onde o impossível se faz visível. We are always watching. O Hospital Municipal de Fortaleza, uma construção antiga e respeitada, era um dos principais pontos de atendimento na cidade. Suas paredes já haviam testemunhado milhares de histórias, algumas felizes, outras tristes, e, como todo hospital que funciona 24 horas, carregava consigo o silêncio peculiar das madrugadas. Entre 2005 e 2010, várias equipes médicas e técnicas passaram por turnos noturnos naquele local. E, com o passar do tempo, começaram a notar algo estranho que fugia à explicação racional. Não era um único relato isolado, mas vários relatos que se repetiam, vindos de diferentes profissionais e em diferentes noites. O setor pediátrico, em especial, parecia ser o palco dessa atividade incomum. Ali, durante as madrugadas chuvosas, quando o vento uivava lá fora e o céu se cobria de nuvens escuras, surgia a presença de uma criança. Ela não fazia barulho ao chegar, mas sua figura branca logo chamava atenção. Vestida com um pijama completamente branco, a criança aparecia correndo pelos corredores, brincando como se estivesse esperando por alguém, ou talvez tentando avisar algo. Mas o mais estranho é que, ao conferir os prontuários e os registros médicos, não havia nenhuma criança internada naquele dia ou naquela noite, nem mesmo visitas eram permitidas àquela hora. Várias testemunhas afirmavam ter visto a menina passar rapidamente, algumas até disseram que tentaram falar com ela, mas ela simplesmente desaparecia antes que conseguissem tocar. Alguns médicos e enfermeiros preferiam não comentar, com medo de serem desacreditados, mas os relatos foram aumentando e até câmeras de segurança instaladas para monitorar os corredores vazios captaram imagens de vultos baixos se movendo rapidamente que depois desapareciam sem explicação. Esse mistério se espalhou silenciosamente pelo hospital, tornando-se uma espécie de lenda entre os que trabalhavam ali. Afinal, o que poderia ser essa criança fantasma? Um aviso? Um espírito perdido? Ou apenas fruto da imaginação em noites longas e solitárias? A verdade, como você vai ouvir agora, é ainda mais perturbadora. Entre os profissionais que trabalhavam no Hospital Municipal de Fortaleza durante aquele período, muitos guardavam em silêncio um segredo perturbador. Não era algo que se discutia abertamente,
Mas o medo e a curiosidade os faziam trocar olhares e histórias discretamente nos corredores, sempre após o fim do expediente ou durante as pausas. A técnica de enfermagem Maria, que passou noites em claro no pronto-socorro pediátrico, foi uma das primeiras a notar a presença da criança. Em suas palavras, não era algo que se podia explicar facilmente. Um dia eu estava sozinha na enfermaria quando vi algo branco se mover rápido no canto do olho. Virei para olhar, mas não tinha ninguém. Só quando voltei a atenção para o corredor, lá estava ela, correndo e sumindo entre as sombras. Maria contou que a menina parecia brincar sozinha, correndo de um lado para o outro, às vezes rindo baixinho, outras vezes parada, olhando fixamente para as paredes, como se estivesse esperando algo ou alguém. Diversos profissionais chegaram a tentar falar com a menina. O receio era grande, pois a criança parecia não ouvir ou fingir não ouvir e desaparecia antes que conseguissem alcançá-la. Em alguns casos, tentaram segui-la, mas ela evaporava no meio do corredor, deixando apenas um rastro de ar frio. A aparição era mais comum em noites chuvosas e silenciosas, quando o hospital parecia se isolar do mundo. Muitos diziam que a menina era uma espécie de fantasma que buscava companhia. Outros acreditavam que ela tentava avisar sobre algo importante, talvez até uma tragédia. O mais impressionante é que a presença da criança não era somente uma impressão subjetiva. Câmeras de segurança, instaladas para garantir a segurança dos pacientes, registraram imagens perturbadoras. Em um dos vídeos, era possível ver um vulto pequeno e claro se movendo rapidamente pelo corredor, que sumia abruptamente no fim da filmagem. O vídeo circulou entre os funcionários e causou um misto de medo e fascínio. Alguns relatos falam de uma sensação de frio intenso, como se uma porta invisível fosse aberta entre o mundo dos vivos e dos mortos. A técnica Ana, que trabalhou na limpeza do setor pediátrico, confessou que em diversas noites sentiu um arrepio constante e ouviu risados infantis, mesmo quando estava sozinha. Mais de uma vez, profissionais sentiram como se estivessem sendo observados, mas ao se virar, não havia ninguém ali. A presença da criança era invisível para a maioria dos pacientes, mas presente para quem permanecia ali, trabalhando nas horas mais silenciosas. O medo tomou conta de alguns. Alguns chegaram a pedir transferência para outras unidades, enquanto outros preferiam não mais ficar sozinhos nos corredores depois das 22 horas. A figura da criança, vestida de branco, tornou-se uma lenda silenciosa, um mistério que permeava o cotidiano do hospital. Mas havia algo ainda mais perturbador. A criança não se limitava apenas a aparecer e desaparecer. Em algumas ocasiões, os aparelhos próximos aos corredores onde ela costumava surgir apresentavam falhas repentinas, monitores que desligavam sozinhos, luzes piscando e até portas que se abriam ou fechavam sem motivo aparente. Era como se essa presença deixasse uma marca, um sinal de que não estava ali apenas para brincar ou assustar, mas para avisar que algo estava por vir. Apesar de todos os relatos, a direção do hospital nunca confirmou oficialmente nada. O assunto era tratado com sigilo, para não alarmar os pacientes e familiares. Mas entre os corredores, a história da menina de pijama branco era contada em sussurros. Um mistério que permeava o cotidiano do hospital. Agora que você já conhece os primeiros detalhes dessa história, prepare-se para o momento mais aterrorizante. O encontro do médico novato com a criança que mudou tudo e o aviso sinistro que ninguém esqueceu. Foi em uma madrugada abafada de março que tudo mudou. O plantão seguia normalmente, pelo menos até o médico residente Rafael, recém-chegado ao hospital, ser escalado para uma noite no pronto-socorro pediátrico. Como era novo ali, não conhecia os rumores. Não sabia da menina. E por isso mesmo não esperava nada além de uma noite cansativa de atendimento e silêncio. Por volta das 2 da manhã, Rafael saiu da sala de descanso para verificar o monitor de um paciente. No corredor mal iluminado, ouviu passos leves, quase como pequenos pulos. Pensou se tratar de uma criança acordada e se apressou. Foi quando a viu.
uma garotinha de 7 ou 8 anos de pele pálida e cabelos escuros, parada no meio do corredor. Usava um pijama branco levemente encardido. Estava descalça, com os pés sujos, como se tivesse andado por lugares onde uma criança jamais deveria estar. Rafael chamou por ela, preocupado. "Ei, querida, tá tudo bem? Tá perdida?" A menina não respondeu, apenas virou a cabeça lentamente para encará-lo. Seus olhos pareciam vazios, distantes. Rafael deu um passo à frente, mas antes que pudesse se aproximar, ela correu, rápida e silenciosa, em direção ao fim do corredor. O médico a seguiu instintivamente até a curva próxima à sala onde estava internado um paciente, um menino de 9 anos com pneumonia severa, mas estável. Ao chegar na porta do quarto, Rafael não viu mais a menina, apenas o garoto, sentado na cama, acordado e olhando fixamente para o nada. "Você viu alguém entrar aqui?" perguntou Rafael, tentando manter a calma. O menino assentiu com a cabeça. "Uma menina?" insistiu. O garoto então respondeu com uma voz tranquila, quase satisfeita. "Ela disse que vai me levar com ela amanhã." A frase congelou Rafael. Por um momento ele acreditou que fosse apenas um delírio infantil, talvez um sonho ou influência da febre. Mas o paciente não apresentava sintomas de confusão mental e o modo como disse não parecia invenção. Rafael registrou o fato no prontuário e informou a enfermagem. Não quis comentar com ninguém naquela noite. Porém, na manhã seguinte, quando voltou ao quarto, soube que o menino havia falecido poucas horas antes. Parada cardiorrespiratória, súbita, sem explicação clínica evidente. Foi naquele momento que Rafael ouviu pela primeira vez sobre a lenda da menina do pijama branco. Os olhos do médico, até então incrédulo, ganharam um brilho diferente, de temor talvez, ou sobre arrependimento por não ter compreendido o aviso a tempo. Esse episódio marcou o hospital, não pelo falecimento, infelizmente comum em ambientes tão críticos, mas pela sensação de que algo além da compreensão médica estava presente ali. Algo que visita sem pedir licença. Algo que talvez quisesse apenas ser visto e ouvido. Depois disso, as aparições diminuíram, ou talvez os profissionais tenham aprendido a fingir que não viam. Mas entre os corredores silenciosos ainda ecoa um aviso. Se você ouvir passos leves numa noite chuvosa, não olhe de imediato. Pode ser que alguém esteja passando, alguém que não devia estar mais aqui. Desde aquele episódio com o médico residente e o falecimento repentino do garoto, muitos profissionais passaram a enxergar o caso da menina do pijama branco com outros olhos. A história deixou de ser apenas um sussurro de plantão e passou a habitar o imaginário do hospital. Como um lembrete silencioso de que nem tudo pode ser explicado pela ciência, pelos exames clínicos ou pelos relatórios clínicos. Não houve mais registros oficiais da presença da menina, mas também ninguém ousou afirmar com certeza que ela foi embora. Alguns dizem que ela só aparece para quem precisa ver. Outros acreditam que sua missão ali foi cumprida. Mas há também quem tema que um dia ela possa voltar e que outro aviso seja dado. Tarde demais. Histórias como essa nos confrontam com algo muito maior do que nossos protocolos e diagnósticos. A possibilidade de que exista um plano invisível onde presenças permanecem à espreita, tentando se comunicar conosco de formas que ainda não compreendemos. E se aquela menina estivesse de fato tentando avisar? E se ela, por algum motivo, soubesse que o tempo do garoto estava acabando e apenas quis acompanhá-lo em sua travessia? Talvez nunca tenhamos essa resposta. Mas em todo hospital, onde a vida e a morte se cruzam a cada segundo, é impossível ignorar o quanto de mistério há entre uma respiração e a ausência dela. O que realmente aconteceu no Hospital Municipal de Fortaleza naquela noite? Isso talvez apenas ela saiba. E você, já viu algo que não sabe explicar? Deixe seu relato nos comentários e se inscreva no canal Plantão Noturno para mais histórias reais e sobrenaturais do universo hospitalar. Nos corredores da madrugada, às vezes, a sombra que passa pode não ser só fruto do cansaço. Pode ser alguém esperando ser notado.